nós tivemos um espetáculo digno dos grandes palcos, dos grandes teatros mundiais na nossa Câmara Federal, onde os nossos deputados, à frente, o presidente da casa, deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, deu um exemplo de como se fazer uma manobra. Em tempos de pedaladas, podemos dizer que foi uma grande e maravilhosa pedalada. E aquilo que havia sido uma derrota, poucas horas antes, menos de 24 horas antes, se transformou numa vitória onde se buscava a redução da maioridade penal. Eu já disse aqui e volto a repetir, precisa-se ter muito cuidado com aquilo que se vai fazer daqui para frente. É claro que teremos a votação em segundo turno, irá para o Senado, mais 2 votações, irá para a sanção presidencial, há um longo caminho a ser percorrido. Mas eu volto a repetir, o ECA, do jeito que ele é, precisa ser preservado e melhorado. O ECA libera sim o menor de 18 anos. Dá a ele a condição de cumprir qualquer tipo de pena, ao menor cumprir qualquer tipo de pena, pelos atos cometidos na menoridade, em uma instituição à parte. No caso, hoje, a Fundação Casa. Mas o ECA não é só isso. O ECA diz que toda criança, todo jovem, precisa ter uma família estruturada, e não tem. O ECA diz que todo jovem, que toda criança tem que ter uma educação de qualidade, e não tem. Ainda hoje nós temos pesquisas sendo divulgadas nos jornais que mostram cerca de 2,5 milhões de menores de 16 anos e acima de 12 anos fora da escola. Nós precisamos cumprir o ECA em todos os seus quesitos e não só no quesito da maioridade penal. Porque é óbvio que se nós cumprirmos tudo aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não precisaremos punir. E se punir, serão muito menos os seres humanos menores a serem punidos. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Mas também sou a favor de que o jovem não seja jogado às traças, não seja largado à própria sorte. Muita gente tem responsabilidade em tudo que acontece nesse país. E não é justo que se puna apenas uma parte da sociedade. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ic.com.br e no Facebook.com/do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu honrosamente recebo uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade que muito me alegra com a sua presença. Ele que é empresário, uma pessoa que cria e que fornece empregos para a nossa cidade, uma pessoa atuante, inclusive politicamente, foi candidato a deputado federal e me dá muito orgulho. Por isso, muito obrigado de estar aqui. Heitor Gonzalez, que honra! E eu que agradeço, Jonas. É um prazer sempre te ajudar a fazer esse programa que parece comprido, mas passa rapidinho, porque ele é bom. Passa rápido. Passa rápido. Heitor, candidato a prefeito, Heitor, pré-candidato, colocou o nome à disposição. Como é que está esse sistema, esse imbróglio todo, como é que está isso? O PTB, fiz uma reunião com o Campos Machado recentemente, há coisa de 10, 15 dias, e definimos que o PTB sai com candidatura própria no Guarujá, sai com o meu nome, a princípio. Significa candidatura própria ao cargo majoritário ou, de repente, um vice? Não, veja bem, hoje somos candidatos, mas como eu sempre disse em várias outras oportunidades, né, eu pauto muito pelo que eu quero para a cidade. Então, prefeito, vice, secretário, fazer parte do grupo, eu quero me unir de qualquer forma que seja a pessoas que queiram e pensem da mesma forma que eu penso como tirar o Guarujá da situação que ele vive hoje, que não é única e exclusivamente uma necessidade, uma prioridade do Guarujá, né? O Brasil passa por momentos dramáticos, decorrente de algumas coisas até de má gestão executiva, me parece, tenho quase certeza disso. Não é uma crise mundial como se tenta levar para esse lado, não acredito nisso, isso não me convence, é uma gestão mesmo... Até porque, né, Heitor, quando o mundo cresceu 15%, 20%, o presidente Lula era presidente da República, o Brasil crescia 5%, ele achava que era maravilhoso, e não era.
né? Já existia ali má gestão que está explodindo agora na mão da presidente. Brincávamos até nos bastidores, né, que o Brasil hoje, nem o que ele era bom, que era o maior futebol do mundo, ele também não tem mais, né? Talvez não consiga, se fosse hoje, né, ainda temos alguns meses pela frente, não conseguiria se classificar para uma Copa do Mundo. Com essa geração vai ser difícil. O que seria muito bom, né? Porque às vezes você tem que começar do zero para começar bem feito. Às vezes você tem que apagar tudo e começar bem feito. Heitor, você fala em começar do zero para fazer bem feito? Eu não posso deixar de falar, eu acabei de fazer inclusive um comentário aqui a respeito dessa sessão da Câmara que começa, né, a passos largos a diminuir a questão da maioridade penal, reduzindo para 16 anos. Como é que você vê essa questão? Não, eu fui um grande batalhador disso. Eu penso, aliás, eu não acredito nos 16 anos, né? E eu acredito, como muitos países fazem, você não deveria ter idade penal. Você deveria ser julgada pelo seu crime, pela sua idade, pelo seu crime. Peso. Agora, sem dúvida nenhuma, o fato de uma criança de 12, 14, 16, você tem diversas idades em diversos países, desde 8, 6 anos em muitos países, você já tem a maioridade penal. Você poderia e deveria tentar fazer com que essa criança viva família, viva um presídio especial. O fato de você trazer a maioridade para 16 ou 14 anos não vai acontecer e não quer dizer que você vai colocar essas crianças junto com os outros presos de maioridade ou de maior periculosidade ou de maior experiência na bandidagem. Então muita gente começa a apelar para isso. Você hoje, e eu tenho comigo, uma coisa minha, acho que o único fato, o simples fato da maioridade penal cair, muitas coisas vão mudar. O simples fato, porque a impunidade hoje, ela é uma arma para qualquer... Só faz porque acha bonito. Só faz porque acha bonito. Eu vejo com muita apreensão, né, toda esse clamor popular que existe, porque as pessoas se sentem vítimas. E uma coisa que me chama a atenção, você pega redes sociais, pega aí o Facebook, as redes sociais em geral, que dizem é o seguinte: as cadeias vão ficar cheias de crianças pobres e negras. Eu acho isso odioso e discriminatório, porque não são as crianças negras e pobres que são criminosos. O criminoso é pontual. Eu tenho um amigo delegado de polícia que diz que na cidade dele são 30. São 30 que assaltam, que matam, que estupram, que invadem casa, que são 30. Ele falou, se eu tivesse poder, esse delegado de polícia está dizendo para mim, se eu tivesse poder para tirar esses 30 de circulação, eu resolveria o problema de criminalidade da cidade. Só que são aqueles 30, você imagina 30, a cidade tem 30 bairros, cada um assaltando num bairro todo dia, prende num dia, solta no outro, prende num dia, solta no outro. Esse menino que mataram agora lá esquece o lugar aí, esqueci o nome do lugar, né? Eu não quero falar, que é outra coisa mais interessante ainda. Esse menino tinha sido preso 11 vezes. 11 vezes! Se esse menino tivesse sido detido, realmente ele estaria vivo. Estaria vivo e de repente... Ele está morto por causa da impunidade. E poderia estar vivo e numa situação muito melhor. Você consegue hoje recuperar crianças, você consegue. É difícil você recuperar crianças tendo a impunidade no país. Eu vou te lembrar de uma coisa de passado que me ocorreu agora. Eu me lembro, né? Eu vou entregar agora a nossa idade, né? Eu me lembro muito bem que quando eu era criança eu morria de medo de ir no cinema. O que tinha na porta do cinema na nossa época? Tinha um policial. Não, tinha um juizado de menores. Juizado de menores. Verdade. De terno preto. Eu nem lembrava mais disso. Ele olhava para sua cara, se ele achasse que você tinha 12 e o filme era para 14, tu não entrava. Eu não entrava. E ele te levava para casa. Isso. Então... Não, mas hoje é mais ou menos igual. Na porta do cinema tem um cara que ainda te dá uma pastilha de maconha para você entrar. E você entra num filme de 18 anos e ninguém te barra. Verdade. Então, nós andamos na contramão da história no Brasil. E agora, semana passada... Há 50 anos atrás você tinha um juizado de menor, você tinha um guarda municipal, né? Eu nasci em São Paulo. Semana passada foi preso na Praça da Sé, em São Paulo, em frente ao Poupa Tempo, um agente policial que vendia carteira com seu nome, seu RG, sua foto, com tudo, com a sua data de nascimento alterada para você ter 18 anos, você podia ter 15, 16, e ela... Isso é rapidinho, isso eles fazem em 10, 15 minutos. Então, infelizmente, o nosso país, ele andou na contramão da história, na educação. Continua entrando. Ele andou na contramão da você história. Você pega agora, em janeiro, a presidente Dilma cortou 11 bilhões da educação e ninguém viu nenhum clamor. Eu não vi ninguém se levantar.
Eu não vi nenhuma entidade de classe, eu não vi a OAB, eu não vi as feministas, eu não vi o grupo gay, eu não vi o MST, eu não vi ninguém reclamar de tirar 11 bilhões da educação. Todo mundo ficou quietinho. Acho que eu fui o único que falei aqui. Vai dar o quê? Vai dar nisso. Eu estou errado? Não, é exatamente isso. É a contramão da história, sem dúvida. Você consegue hoje ter uma situação muito pior do que a que você tinha 30, 40 anos atrás. Então, para mim, uma das coisas mais importantes, o PTB, o partido do qual eu faço parte, o deputado Campos Machado, fez um trabalho enorme esses últimos 2 anos, no sentido da aprovação e da conscientização dos benefícios da maioridade penal diminuir para 16. Você acha que de imediato já vai ter uma solução? Já vai ter pelo menos um pouco mais de medo de cometer crime? Eu acho que é instantâneo. Eu acho que vai ser uma situação instantânea, porque o jovem hoje ele te intimida. Eu vejo coisas do Guarujá assim inacreditáveis. Já vi menores levantarem o dedo para um policial militar. E o policial militar ficar olhando. E o cara passar de bicicleta e fazer o gesto obsceno para o policial e ainda balbuciar um monte de coisa. Então, são coisas que há muitos anos atrás seriam inimagináveis, né? De você assistir uma situação dessa. Então, eu tenho comigo e tenho muita certeza que o simples fato da maioridade cair para 16 anos, muita coisa vai mudar na bandidagem e nos crimes praticados por menores e incentivados sempre por maiores, né? Com certeza, sempre atrás de um menor infrator tem um maior infrator. Isso é condição Alguém coloca óbvia. Ele lá. Ah, com certeza. Alguém com instrui, certeza. alguém coloca. E hoje até para fazer tráfico de drogas, se um menor com 16 anos for condenado a 8 anos por um crime qualquer, ele passe 2 anos convivendo, né, 2 ou talvez até os 21 anos, conviver numa outra situação e depois... Eu acho também que deveria ser assim. Ele deveria ir para uma fundação até ele ter a idade. Continuar numa fundação e depois ele passa para o presídio para cumprir o restante da pena. Eu penso assim, eu acho que o que você não pode é dizer a alguém que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias que ele pode matar, que ele pode estuprar, porque amanhã ele vai fazer 18 anos e ele não vai poder mais. Isso está errado. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Hoje eu vi alguém dizer assim, mas já pensou a mãe ver o filho lá preso? Já pensou, penso comigo aqui, já pensou a mãe ver o filho lá morto e ver o que matou solto? Porque, mas ele não tem 18 anos, você tem ordem para matar, me ajuda aí, doutor. Não é complicado? Não, é complicado. E te faz voltar ao caso educação, porque menor sempre faz voltar ao caso educação, as escolas integrais. Né? Eu também sou um super entusiasta da educação integral. Você tirar a criança da rua para ela estudar e fazer esporte às 8, 9, 10 horas Mas por nós dia estamos, Heitor, nós estamos há 20 anos, são 8 de Fernando Henrique Cardoso, 8 de Lula e 4 de Dilma, são 20 anos trabalhando contra a educação, tirando gente da escola, destruindo. Hoje o professor é obrigado a assistir o aluno gritar na sala de aula e ele não pode fazer nada. É tudo contra a educação e tudo contra o professor e tudo contra a escola. Você vê reportagens para tudo quanto é canto, de problemas dentro das escolas. Quer dizer, se trabalha contra a escola há 20 anos nesse país. Esses meninos de 16 anos hoje não tinham nascido quando eles assumiram o poder em 94. Mas eles foram criados dentro de uma sala de aula com toda a impunidade do mundo. Sim, eles gritam com o professor e coitado. E quando acontece alguma coisa, ainda a maioria deles conta em casa pro pai e pra mãe. Eu sou da época que a gente era expulso da escola. Né? Tinha até aquela brincadeira, a escola que você estudou eu fui expulso, não tinha essa brincadeira de malandragem e tal. Porque você era expulso se você realmente não cumprisse. Mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um novo jeito de você enfrentar a vida através da oratória e da postura. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória, de postura, para que você possa enfrentar aquelas ocasiões que você quer fazer um discurso, você quer conversar entre familiares, ou mesmo numa igreja, ou mesmo numa reunião de amigos, numa reunião de partido. De repente você quer ser presidente da OAB e não sabe falar. Quando começa a falar, você começa a balbuciar, transpirar, ou fica ofegante. Você precisa fazer um treinamento. O professor Rubens Marcon está à sua disposição no Inovar Ideias, www.inovarideias.com, ou agende uma sessão pelo telefone 98161
1121. E vem aí uma grande novidade, o curso de marketing político do professor Rubens Marcon também no Instituto Inovar Ideias. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. De volta para o segundo bloco do programa, do jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o empresário e presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o meu amigo que muito me honra com a sua presença, Heitor Gonzalez. Antes de voltar para o Heitor, eu quero falar para você de Ravena. Ravena é um novo conceito em produtos de beleza, produtos profissionais. Vem aí a Ravena em todo o território da Baixada Santista, da gloriosa Baixada Santista, a começar pelo Guarujá, e a Ravena está chegando. Aguarde que vai valer a pena cada minuto da sua espera. Professor, amigo, empresário Heitor Gonzalez, você já viu uma presidente da República com 9% de aprovação, quando o partido dela tem 27% entre militantes e simpatizantes? O que está acontecendo, professor? Olha, não me recordo nos meus... Nem o Collor, do auge da crise, foi tão mal, 50 e poucos né? anos, não me recordo, nem o Collor, não Nem me o recordo, não me recordo de nenhum presidente que tenha atingido um nível tão baixo, né? E, na verdade, A que você atribui isso? Olha, a primeira coisa, eu acho que a Dilma nunca teve capacidade para exercer a presidência de um país como o Brasil, um país que tem que ser arrojado, tem que ser rápido, né? Tem que ter muita rapidez nas tomadas de decisão. Então, nunca me pareceu a pessoa ideal para isso. Logicamente, o Lula, com toda a sua sabedoria política, a sua sabedoria até de sindicalista que foi, grande sindicalista que foi, e vivendo 8 anos, né, onde o Brasil vivia o começo de alguma... Transformação? De uma transformação que, na minha concepção, começou com Fernando Henrique Cardoso e não com Lula. Lula foi muito hábil de fazer com que o que Fernando Henrique e o PSDB tinha plantado, ele foi, mudou nomes, mudou conjecturas e levou o país para frente. E aí ele chegou numa condição que ele podia, como se diz, eleger um poste, né? E ele foi eleger talvez o pior poste que o PT tinha. Mas não foi um pagamento de algum favor, tipo lá, compra de Passadina, onde $1 bilhão foi pro ralo, e ela era gerentona, lembra que chamava de gerentona porque ela havia autorizado aquela compra? Não tem a ver aí? Me recuso a acreditar em alguma coisa assim. Eu não me recuso não. Eu prefiro não acreditar. Eu acho que ele escolheu a pessoa errada desde o primeiro momento, né? Logicamente ele é tão esperto que agora ele está dizendo que está errado, né? Porque ele é uma pessoa... Não, ele disse que não sabe de nada, não viu nada, não conhece a Dilma. Ele diz que a Dilma é ruim, que o PT é ruim, que as pessoas só pensam em cargos. É uma saída bem típica do ex-presidente Lula. Você é um empresário, Heitor. Aonde está a saída para esse país? Nós temos mais 3 anos e meio, hein? Haja mandioca, hein? Olha, esse caos financeiro que o país vive hoje, ele na minha concepção, ele é ocasionado pela falta de segurança que o governo vai conseguir fazer a lição de casa. Se você for procurar hoje um problema específico para o Brasil, não existe. Tanto é que o Levi, ele fez uma declaração, no meu ponto de vista, muito interessante. Ele falou, nós estamos vivendo uma ressaca. E a ressaca, todo mundo sabe que ela pode acabar a qualquer momento.
né? Depois de uma ressaca vem uma bonança. O mar fica sereno. Então nós estamos vivendo uma ressaca, nós não estamos vivendo um problema que tem pé, cabeça e ele precisa ser controlado. Essa ressaca precisa acabar, nada vai controlar. A ressaca precisa acabar e bons ventos devem voltar a bater. Tem gente que diz que isso vai demorar 1 ano para passar a ressaca, outro 6 meses, cada um tem os seus palpites. Eu acho que não existe hoje nenhum deles que esteja mais certo ou mais errado. Mas o que falta na política brasileira hoje, entendeu? É fazer com que essa corrupção que está em todos os lugares, em todos os segmentos, em todos, sem exceção, que ela diminua. Mas aí não tem também uma questão de confiança, porque chega alguém que diz assim, olha, não mexo nos direitos dos trabalhadores, não mexo nisso, não mexo naquilo, não tiro verba da educação, não faço isso, e de repente faz tudo diferente do que falou, não perde confiança. E outra coisa, tem gente que não sabe, eu tenho obrigação de falar aqui, o líder da Presidente da República no Congresso Nacional é o seu José Guimarães. Para quem não sabe, o seu José Guimarães é o homem do dólar na cueca lá do Mensalão. Lembra? Do dólar na cueca, no aeroporto lá, 100 mil dólares na cueca. Esse cara é quem ela nomeou para ser o líder dela no Congresso. Me ajuda, Heitor. Crise de confiança, não tem saída, cara. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu, como empresário, hoje estou sofrendo um problema muito grande, que aflige a maioria dos brasileiros, mas para mim muito pior, que se chama energia. Energia. Não aumentarei o preço da energia. Ela então você em qualquer outro país, eu sou filho de imigrantes espanhóis, né? Minha mãe é espanhola, eu sou filho de imigrantes espanhóis, e por muito menos na Europa ou na Espanha, se acontece o que aconteceu no Brasil, só vou falar de energia, em matéria de energia, já teria começado uma revolução aqui, mas facilmente. Ou então todos teriam se dado as mãos e falado, a partir de agora ninguém mais paga energia. Quero ver eles cortarem a energia. Como dizia Jaqueline Mirna, brasileiro é muito bonzinho. É muito bonzinho, porque você passa por um período eleitoral. Todo mundo fala, não, tá tudo azul, o céu está azul e vamos viver momentos maravilhosos. Aí quando passa a eleição fala, te enganei, eu te enganei. Para você ter uma ideia, Jonas, no aquário do Guarujá, que é um dos maiores aquários da América do Sul, né? Um equipamento de turismo que nós temos na cidade. Em abril de 2014, ou seja, 12 meses atrás, eu paguei R$ 27.400 de agora energia. Pagou 100. E agora investi durante esses 12 meses muito, troquei todas as instalações para LED e agora estou pagando 65 mil reais de energia. E dizem que vem aumento. Vem aumento. Então, eu não sei mais o que fazer. Nós vendemos gasolina para o Paraguai a 90 centavos, para o brasileiro a 30 Eu não sei como a gente vai conseguir conviver. Então, isso gera insegurança. Isso gerou uma grande mentira. Isso. A eleição não pode voltar para trás. Não. Mas, sem dúvida, o presidente do Congresso, que ontem deu o show, deveria dar outro show e caçar ela, que ainda dava tempo de fazer uma nova eleição e passar o Brasil a limpo. Por isso que eu digo, tem certas coisas às vezes que você tem que passar limpo. Você tem que zerar, não dá mais para corrigir o governo Dilma. Assim como eu estou no Guarujá, né? E sempre falo, não tenho nada contra a prefeita, muito pelo contrário, a respeito bastante, mas o Guarujá precisa começar do zero de novo. Tem que passar limpo o Guarujá e começar do zero. Ah, vou mudar hoje, não dá mais tempo de mudar. Esquece. Ainda falta 1 ano e meio, mas não dá mais tempo de mudar. Pode trocar o prefeito hoje, não dá mais tempo de mudar. Você tem que passar. É complicado essas coisas. Você tem que zerar tudo e começar de novo. E a mesma coisa vale para o futebol, como eu disse. Sabe? O Brasil deveria perder a eliminatória e aí o futebol do Brasil, que é cheio de craques, sem dúvida nenhuma, começar de novo do zero. Porque o futebol também está contaminado. Está contaminado. Você vê pessoas... né? Eu sou um aficionado de futebol. Não sei dizer a escalação da seleção brasileira, né? Passa uma Copa América, metade da seleção faz contratos de 50 milhões. Mas o empresário sabe. Os empresários. Então o futebol hoje é feito para os empresários para ganhar dinheiro. Não é feito mais para ganhar. Por isso que colocaram o Gilmar Rinaldi, que é um ex-empresário, né? E que veio para coordenar a seleção brasileira e está aí. Agora as pessoas, isso é um engodo, as pessoas não conseguem enxergar.
Pessoas do convívio normal não conseguem enxergar que a corrupção está totalmente instalada dentro do futebol também. Por isso que você vê 11 pessoas ali jogando, você fala assim, mas peraí, não conheço. Nossa, Firmino, nunca ouvi falar. Esse também nunca ouvi falar. E Nossa, 5 tá dias na depois seleção. ele é vendido por 57 milhões de dólares. Então, na seleção, você fala, esse cara deve jogar muito, aí você vai ver, ele não joga. Não, ele pode até jogar, mas uma seleção normalmente é feita de ídolos, né? Qualquer pessoa o nome sabe é qual... seleção, É. tem que selecionar. Não, a seleção dos Não melhores... é uma indicação, é uma seleção. Você tem 33 melhores, você tem que selecionar os 11 melhores desses 33. Né? Heitor, você vive das empresas, dos restaurantes, do aquário, das coisas que você comanda. Como é, nesse momento de Brasil, você saber que no dia 30 você tem que pagar salário, que você tem que pagar a luz, que você tem que pagar a água, que você tem que pagar tudo? É alucinante. É alucinante. Hoje, você Tira o viver sono. sendo empresa, você ter 300 famílias, 300 pessoas que você tem que pagar o salário, sabendo que aquele mês você não conseguiu pagar a luz. Até Você não porque conseguiu pagar as pessoas a também luz. consomem menos e os seus negócios rendem menos, E outra mas o salário coisa, tem que ser pago. se gerou um momento tão crítico na economia brasileira, mas tão crítico, que os primeiros a sentirem isso é a área de entretenimento. Então eu, particularmente, só lido com a área de entretenimento e gastronomia, né? Entretenimento. Restaurantes, bares, aquários, etc, são entretenimento. Então isso já foi cortado drasticamente, O funcionário rapidamente. entende isso? Você conversa com ele? Olha, eu sou uma pessoa que conversa demais com os funcionários, mas... Você fala pra ele, você votou na Dilma, cara? Ele Olha o que você fez com a entende, gente. ele até entende, entendeu? Mas o fornecedor dele, a Eletro, vai lá cortar a luz, luz da dele, a casa Sabesp dele. vai lá cortar a A luz sogra dele. dele fala, você A não sogra é de dele nada. fala, exatamente. Então, fica difícil. E virou uma corrente. Pouca gente enxerga isso, João, mas nós estamos vivendo momentos perigosos, economicamente falando, no Brasil. Perigosos. E, logicamente, no Guarujá não poderia deixar de ser pior, porque é uma cidade que vive do paulista, vive dos paulista não desce, veranistas, né? Ele acaba não descendo, ele tem que cortar alguma coisa, ele corta vir para o Guarujá, ele tem que cortar Ele mais não alguma paga coisa, o ele não paga o IPTU IPTU do apartamento, não paga. aí a prefeitura vai ficar sem dinheiro, como já está. Então, eu estou falando, nós vamos viver ainda momentos drásticos este ano. E não tem como voltar atrás, porque nós temos que Não tem. aí mais Agora 3 tem anos que e ir meio. até o fundo do poço para limpar. Agora tem que limpar a fossa, né? Tem que limpar. E Você vê que demora, nós falamos 1, aqui 2, 3 em meses. 20 e poucos minutos de programa, nós falamos em tantos problemas, em tantos caos. E a parte boa? O que hoje ainda dá pra gente falar, puxa vida, olha, sobrou alguma coisa? Não, de Guarujá sobrou. Guarujá continua lindo e maravilhoso. Uma praia fantástica. Você vê uns dias maravilhosos, céu azul, praia bonita, água bonita. Então você ainda tem, você vê que nada disso transforma. Tem pessoas que são extremamente pessimistas e dizem, nossa, para recuperar o Guarujá precisa 15 anos. Agora o Brasil só daqui a 10 anos. Não é assim. As coisas são rápidas também para se recuperar. Às vezes né? que retrocede também. Eu sempre costumo dizer uma coisa importante, voltando até esse problema que aflige o Brasil hoje, acompanho muito fora, né? Acompanho muito os Estados Unidos principalmente, que é um modelo econômico muito perspicaz. Lá eles injetam dinheiro. Aqui, o que está acontecendo? Eles estão recolhendo, os bancos tiraram Aqui, Heitor, nada. se recuperar a Petrobras, eles roubam tudo de novo. É triste? É, mas é a nossa realidade. Meu amigo Heitor Gonzalez, que muito me honrou com a sua presença, um papo gostoso. Falamos de futebol, falamos de economia, falamos de gastronomia, falamos de tudo. 30 segundos para falar tchau é o máximo que eu posso fazer por você agora. Mas como eu disse no começo, Pré-candidato a prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, é isso? É isso. Então, como eu disse no começo, tudo passa muito rápido, mas o que é bom passa rápido, né? Então, eu deixo aqui meu abraço a você, Jonas, e sempre que possível venho aqui te ajudar a fazer esse programa versátil que você tem. É uma grande honra receber alguém do naipe, do estirpe, do Heitor Gonzalez. Obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.